Olá, meus queridos cursistas. Teremos agora a quarta e última aula. Portanto, fiquem atentos, aproveitem, que é a última. A proposta dessa aula é fazer uma breve reflexão acerca das relações entre os processos sociais e a educação. Juntos, iremos compreender um pouco mais sobre o processo ensino-aprendizagem a partir de um olhar mais crítico acerca da influência das questões sociais no fenômeno educacional. Então, são objetivos desta aula. Reconhecer a escola como espaço de produção e reprodução social. Identificar questões atuais que envolvem a relação educação e sociedade. Determinar a relação entre educação e trabalho. Diante de tudo o que lemos, discutimos, eu proponho, e a partir da questão proposta na aula anterior, que conclusão vocês chegaram? Proponho que interrompam a exibição da aula, conversem sobre o que vocês pensaram, o que vocês leram e dê um tempinho para vocês estarem conversando em sala de aula, uns 5 minutinhos. O livro de vocês traz uma imagem do nosso grande mestre Paulo Freire com o dizer: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Essa fala nos dá a direção da nossa aula, de que a educação deve ser do respeito às diferenças, de possibilitar que todos se expressem e, a partir dos conhecimentos mais diversos, a escola ajuda a construir a síntese, preparar o ser humano para a autonomia e a participação social. Por isso, a importância de colocarmos as nossas reflexões, discutir com os colegas para ampliar a nossa compreensão. Para começar, falaremos sobre a função social da educação e da escola. Você já parou para pensar sobre essa função? Desde o primeiro capítulo, temos dedicado em praticar leituras e tentativas de compreender a sociedade a partir da reflexão da sociologia enquanto ciência. As leituras sobre a importância da sociologia e da educação para a sociedade, em alguns autores, elas se apresentam como ferramenta de consolidação dos valores capitalistas, com a tarefa de colaborar com a ordem e o progresso da sociedade e manutenção da ordem vigente. Pensamentos presentes em Comte, Weber, mais em Durkheim. E também há Mahan, que apresenta, como na última aula, a educação como possibilidade de ajudar a promover a mudança dentro dessa ordem. Em Karl Marx, a crítica da educação a serviço da ordem dominante. Essa, para Marx, não serve à classe trabalhadora. Os trabalhadores devem se apropriar dos ensinamentos educacionais, mas devem construir a sua educação. A educação a serviço da transformação social. Pensamento compartilhado e ampliado por Gramsci, Bourdieu, Max Weber, que contribui com a teoria da educação como reprodução social, mas que, diferente de Marx e Gramsci, não via possibilidade de transformação desse pensamento. Assim, a função social da escola. O percurso histórico da educação e a chegada do século XXI nos aponta para uma mudança de paradigmas que demanda da humanidade transformações que não são fáceis, pois, de acordo com Capra, 1996, a mudança de paradigmas requer uma expansão, não apenas de nossas percepções e maneiras de pensar, mas também de nossos valores.
Para melhor compreender e discutir a função social da educação e da escola como processo formativo de sujeitos históricos, analisar como a escola está organizada por esses sujeitos e seus desdobramentos na organização da sociedade, faz-se necessário iniciar uma reflexão sobre a função da educação como processo de construção histórica e sua concepção. Iniciemos por compreender a educação na comunidade primitiva. Pense um pouco, como era a sociedade nesse período? Então, a sociedade primitiva estava assentada sobre a propriedade comum da terra. Nela, todos os indivíduos eram livres e tinham direitos iguais. Tudo era produzido e dividido por todos e o consumo era imediato. Produzia-se somente o necessário. A divisão do trabalho era a partir das diferenças de sexo, porém não existia a inferioridade em relação às mulheres. Todos desempenhavam um papel igualmente relevante na sociedade. As crianças, até os 7 anos de idade, acompanhavam os adultos em seus trabalhos e recebiam a sua porção de alimentos como os outros membros da sociedade. A partir dos 7 anos, já começava a viver em suas próprias expensas. Não há um processo educativo sistematizado em escolas ou centros próprios de ensino. Na comunidade primitiva, a educação era, segundo Ponce, uma função espontânea da sociedade em conjunto, da mesma forma que a linguagem e a moral espontânea, moral. Espontâneo porque não existia nenhuma instituição destinada a ensiná-las e, como diz Ponce em 1994, inculcá-los, integral no sentido que cada membro da tribo aprendia com os mais velhos e reproduzia o que na comunidade era possível receber e elaborar. A educação, então, foi historicamente acompanhando as mudanças que ocorriam na sociedade, em especial no que tange às formas de produção material dessas sociedades. Como vem no esquema, na sociedade genuinamente primitiva, a educação era espontânea. Com o passar do tempo, foi surgindo a maior divisão do trabalho. Nas tribos, são instauradas as relações de domínio e submissão. Nessas tribos, alguns indivíduos eram eleitos para coordenar e planejar o processo produtivo. Agora, a divisão não era apenas por sexo e idade, mas também por planejamento e execução. Esse novo modelo de divisão ocasiona uma elitização dos conhecimentos da produção, que passam a ficar nas mãos dos dirigentes das tribos. A educação que antes era transmitida através da vivência, agora é transmitida hereditariamente no núcleo intelectual, o que reforça a importância política que o conhecimento vai adquirindo no cerne das sociedades primitivas. Com isso, a educação sistemática, organiza e violenta surge no momento em que a educação perde o seu primitivo caráter homogêneo e integral. Com as mudanças significativas da vida em sociedade, o advento da sociedade capitalista, o aumento das áreas de cultivo e a criação de animais e o aperfeiçoamento das máquinas, como vimos na primeira aula, a educação passou cada vez mais a ser dividida entre os trabalhadores manuais e intelectuais. Aos trabalhadores intelectuais eram repassados conhecimentos que possibilitavam a articulação entre o processo produtivo e as várias esferas sociais. Aos trabalhadores manuais eram considerados como executores, recebiam apenas conhecimentos técnicos que não permitiam uma visão complexa da estrutura social.
situação bastante criticada por Karl Marx, Bourdieu e Gramsci, que vimos em aulas passadas. E nas sociedades contemporâneas, como podemos avaliar esse processo? A sociedade contemporânea se depara com um paradoxo frente às mudanças relacionadas ao desenvolvimento técnico-científico e às condições de vida e sobrevivência da humanidade. De um lado, a tecnologia e a ciência que promovem avanços em áreas como o da saúde e da comunicação. Do outro, crises que abalam o mundo, a miséria, devastação ambiental, a violência e injustiças sociais de toda a ordem. Todos esses aspectos se refletem também na educação, que é o mecanismo que auxilia a entender que tudo muda constantemente e que os seres humanos participam desse processo de mudança. Voltando à nossa questão inicial da aula, como a educação e a escola contribuem para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade, uma vez que estão diretamente ligadas aos meios de produção, crenças, valores e normas de transmissão de habilidades e conhecimentos. Jacques Delors, em 2001, no prefácio do relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, diz que, ante os múltiplos desafios do mundo, a educação surge como um triunfo indispensável à humanidade na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social. No documento final da Conferência Nacional de Educação Básica, na CONEB, em 2008, realizada em Brasília no ano 2008, o conceito de função social da escola foi construído a partir da função social de educação, tendo como ponto de partida o entendimento de que educação é processo e prática social, constituída e constante. Entendimento de que a educação é processo e prática social, constituída e constituinte das relações sociais mais amplas. A Conferência Nacional de Educação Básica, CONEB, em 2008, realizada em Brasília neste ano, de 2008, o conceito de função social da escola foi construído a partir da função social de educação, tendo como ponto de partida o entendimento de que educação é processo e prática social, constituída e constituinte das relações sociais mais amplas. O documento sublima a necessidade de que a prática social deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, atendendo às diferenciadas demandas, desde que justificadas na busca de uma educação como direito humano inalienável, em consonância com o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Dessa forma, escola e espaços comunitários são considerados como locos privilegiados, mas não exclusivos da prática social, sendo a garantia de direitos. A função social da escola e da educação identifica seu papel estratégico na construção de uma nova ética, centrada na vida, na solidariedade, sob uma cultura de paz. Isso está no documento da CONEB de 2008. Ao refletirmos sobre a função social da educação e da escola, referimos-nos à educação em sentido amplo, ou seja, como prática social que acontece nas relações sociais entre os homens, nas diferentes instituições e movimentos sociais. Nessa perspectiva, corroboramos com as ideias de Frigoto, de 1999, que considera a escola como instituição social que, mediante sua prática no campo do conhecimento dos valores, atitudes e mesmo por sua desqualificação,
articula determinados interesses e desarticula outros. Dessa forma, podemos pensar que, em sociedade, somos transformados na medida que também promovemos mudanças. Mas essa nossa capacidade depende de nós ou do meio? Afinal de contas, o ser humano é uma construção biológica ou social? Vamos parar um pouquinho aí a aula e vamos conversar sobre isso. Uns 2 minutinhos, só para a gente ver. O humano é uma construção biológica ou social? De acordo com os autores estudados, é a convivência em sociedade que nos transforma efetivamente em seres humanos. Na convivência social, apresentamos comportamentos e ideias que permitem sermos vistos e nos ver como seres humanos. Dessa forma, a concepção de humano não é apenas biológica, mas cultural. Isso significa que o ser humano é um indivíduo que aprendeu a viver em sociedade. As ciências sociais nomeiam como socialização o processo que faz com que os homens se tornem seres sociais, por entender que por meio da socialização aprendemos a viver em grupo. O processo de socialização é o principal mecanismo que uma sociedade possui para a transmissão da cultura através do tempo e das gerações. A socialização, além de estar inteiramente relacionada com as identidades sociais, precisa ser entendida como um processo que perdura a vida toda, pois as nossas ideias e o nosso comportamento são de modo contínuo influenciados pelos relacionamentos sociais e pelo ambiente que vivemos. Pelo jeito dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos colegas de estudos e trabalho, pelo meio de um modo geral, pelas convivências que estabelecemos. É por meio da socialização que aprendemos e incorporamos hábitos, costumes, valores e normas da vida cultural de sociedade. As expressões socialização e educação pode-se dizer que têm o mesmo significado. A socialização sempre envolve um processo educativo e todo processo educativo é um ato de socialização. O indivíduo em sociedade assume diferentes papéis sociais, do mesmo modo que aprende com os elementos educacionais nos quais está inserido. A educação é como um grande agente de socialização que acaba por unificar os indivíduos. A educação promove também essa socialização em torno do trabalho. Trabalho é uma categoria que se insere no centro das discussões educacionais. Viram em Gramsci o trabalho como princípio educativo. A educação e trabalho será tratada nesse curso a partir da perspectiva sócio-histórica. O que isso quer dizer? Quer dizer que entende que o homem se constrói permanentemente na relação consigo mesmo, com a natureza e com a sociedade de seu tempo e a sociedade do passado. Na perspectiva sócio-histórica, as categorias trabalho e educação não se separam. As mudanças que vêm acontecendo no mundo do trabalho têm um impacto direto nas reformas educacionais em forma de políticas governamentais e de Estado. Haja visto a enorme quantidade de reformas educacionais que estamos vendo atualmente. Entretanto, devemos considerar que a educação também é
ou pode ser lugar de mudança da vida social e, consequentemente, das próprias relações de produção. O extraordinário número de reformas educacionais que estão em discussão ou estão sendo implantadas em nosso país e em outros é um indicativo da procura de adaptação da educação ao sistema econômico e ao mundo do trabalho, que atualmente é marcado por uma competição ascendente em todos os campos. Não podemos nunca nos esquecer de que tanto o mundo do trabalho mexe com a educação, como a educação tem o poder de transformação. Embora Bourdieu tenha classificado como reprodutora social, outros autores como Marx, Gramsci e o próprio Weber reconhecem-na como promotora de transformações. Até o Durkheim e os outros da perspectiva positivistas. Da mesma maneira que o mundo do trabalho modifica a educação, essa também tem o poder de modificá-lo. Assim sendo, o que se considera importante é um redimensionamento educacional no campo da ação e do discurso, dos aspectos sociopolítico e econômico, e uma aproximação concreta no espaço educacional no intuito de oferecer ao indivíduo condições de compreender o meio onde está inserido e, indo além, modificá-lo. Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade muda. A educação pode assumir vários posicionamentos nesse contexto de grande demanda pela educação. Pode estar a serviço de uma classe dominante ou a serviço da classe trabalhadora. Pode ser conservadora ou transformadora. Pode formar simplesmente para atender o mercado ou formar para repensar o mercado. Isso é uma forma para o mundo do trabalho. Isso é, formar para o mundo do trabalho. Nesse sentido, Veiga 2004 diz que a escola coloca-se como agenciadora do saber. No entanto, o processo de aquisição desse saber pode ser tanto de maneira opressiva, tendo como centro a indisciplina do aluno, suas possíveis limitações individuais e sociais, como também centra-se na concepção transformadora, dialógica, e neste caso, o aluno deixa de ser domesticado para assumir o importante papel de autor da sua história. A autoria pressupõe autonomia para construir seus próprios saberes em articulação com saberes socialmente construídos e acumulados ao longo da história. E qual será o tipo de formação do trabalhador deste novo século, de modo a corresponder às novas exigências da sociedade contemporânea, também chamada de sociedade do conhecimento? De acordo com Castells 2000, neste novo sistema de produção, o trabalho é redefinido no seu papel de produtor e claramente diferenciado de acordo com as características dos trabalhadores. Existe, segundo ele, uma diferença central ao que Castells chama de trabalho genérico versus trabalho autoprogramável. O trabalho genérico é o dos trabalhadores que não possuem uma qualificação concreta, nem uma especial capacidade para adquirir as habilitações profissionais valorizadas no processo de produção, além das imprescindíveis para exercer as instruções da direção. O trabalho genérico pode ser substituído por máquinas ou por trabalho genérico de qualquer lugar do mundo. Este fenômeno está cada vez mais presente no mundo com a deslocalização de dezenas de fábricas para outros países onde o trabalho genérico é mais barato.
Pelo contrário, o trabalho autoprogramável, que está na base da sociedade em rede, é altamente qualificado, autônomo e flexível, e não pode ser substituído por máquinas ou por trabalho genérico de qualquer parte do mundo. De fato, nas organizações em rede, o capital intelectual é um ativo essencial, ou como diz Castell, o talento é o fator-chave da produção para os negócios eletrônicos. Tudo depende realmente da capacidade para atrair, reter e utilizar eficazmente os trabalhadores com mais talento. E o autor conclui: a qualidade crítica na diferenciação entre dois tipos de trabalhos é a educação e a capacidade de atender a níveis elevados de educação, quer dizer, a incorporação e conhecimento e informação. Numa abordagem sobre educação e progresso social, buscou-se John Dewey uma reflexão sobre a possibilidade da educação contribuir de forma efetiva para uma sociedade melhor. Vou também aqui abrir um parêntese para falar melhor do John Dewey, que foi um filósofo norte-americano da linha pragmatista. Defendia a democracia e a liberdade de pensamento como instrumentos para a maturação emocional e intelectual das crianças. No campo específico da pedagogia, a teoria de Dewey se inscreve na chamada educação progressiva. Defendia que a escola deveria ter como objetivo educar a criança como um todo, tanto nos aspectos físico, emocional e intelectual. Atividades manuais e criativas ganham destaque no currículo e as crianças passaram a ser estimuladas a experimentar e pensar por si mesma. Nesse contexto, a democracia ganha peso por ser a ordem política que permite o maior desenvolvimento dos indivíduos. Isso no papel de decidir em conjunto o destino do grupo a que pertencem. Dewey defendia a democracia não só no campo institucional, mas também no interior das escolas. Orientando as atividades dos jovens, a sociedade determina o seu próprio futuro no momento em que determina igualmente o dos jovens. A partir do instante em que os jovens, num dado período, serão mais tarde os adultos da sociedade desse período, e nesse estatuto estão largamente influenciados pelas atividades para as quais foram orientados quando jovens, o seu comportamento refletirá essa orientação. É este movimento cumulativo para um resultado posterior que significaremos por progresso. Então, para Dewey, a educação poderia contribuir de forma efetiva para uma sociedade melhor. As escolas deveriam ser um instrumento de transferência para o futuro dos elementos que caracterizam uma sociedade saudável. Dewey rejeitava o pensamento reprodutivista de que a escola precisava preparar deliberadamente os jovens para o mercado de trabalho. Na visão desse teórico, o sistema de trabalho deveria ser modificado para conferir ao trabalho um sentido essencial. Nessa base, a educação poderia levar os jovens, depois de sua saída, a trocarem a comodidade material pelo seu caráter e personalidade própria. Assim, a educação poderia ser vista como processo de desenvolvimento de capacidade dos jovens, transformando a sociedade e a sua organização do processo de trabalho de forma mais participativa, democrática e humana. Sobre a educação e as novas relações de trabalho, quero retomar o pensamento de Gramsci sobre a Escola Única de Cultura Geral, que diz: a educação e novas relações de trabalho. Para isso, a gente traz o pensamento de Gramsci,
que propõe a Escola Única Inicial de Cultura Geral, Humanista, Formativa, que equilibre equanimamente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente, que é tecnicamente, industrialmente, e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual. Desse tipo de escola única, através de repetidas experiências de orientação profissional, passar-se-á a uma das escolas especializadas ao trabalho produtivo. A ideia de trazer Gramsci é para a gente pensar que a escola que forma o trabalhador tem que ser a escola que forma o trabalhador integral. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado, aprendido e, sobretudo, que as aulas e os temas aqui trabalhados tenham despertado o desejo de ler e estudar mais sobre os assuntos discutidos. Nos encontraremos na sala virtual, nos nossos fóruns, nos nossos chats. Não percam. Para concluir, uma questão para pensar, discutir e responder. Temos uma frase de Paulo Freire que diz: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Então, qual é a educação necessária? A formação de pessoas que se comprometam com as transformações que são necessárias para a nossa sociedade. Boa aula, bons estudos, boas discussões e uma boa participação nas nossas salas, na nossa sala virtual, nos fóruns e no chat.